Um bom dia, irmãos, no nome do Senhor. Eu estava orando a Deus, pedindo a Ele uma direção, e me veio a continuação do encontro da reunião interna. Então eu comecei a fazer aqui um destaque do encontro agora, do encontro nacional, né? E nós tivemos o privilégio de ter a reuniões, todo encontro assistindo pela internet, né? Coisa que nunca havia acontecido. E agora, pela graça de Deus, aprove a Deus, a gente pôde assistir em casa todo o encontro. Eu penso que nós terminamos o encontro com o pregador dizendo que não é hora para contender. Se terminou a mensagem, a frase final foi essa: não é hora de contender, da gente estar contendendo. É hora, irmão, da gente estar se preparando para o arrebatamento. Não é hora de briga, não é hora de rancores, não é hora para isso. É hora da gente acertar, né? Para que a gente possa estar no arrebatamento, fazer parte do arrebatamento. Agora, eu quero, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo de número 3. É interessante, irmão, como é que é as coisas, né? Esse tempo agora, essa fase que nós estamos vivendo, ela está fazendo coisas que dificilmente a gente poderia fazer, né? A gente poderia fazer, irmãos até afastados da igreja, por muito tempo, afastados, hoje estão ligando, né? Afastados do nosso companheirismo, hoje estão ligando. E Jesus fez menção disso lá em São Mateus, que a gente não deveria ficar preocupado com o amanhã, né? Porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das plantas, das flores. E por que Ele não vai cuidar da gente, que somos seus filhos? Então Jesus foi logo no começo e bateu nisso aí, logo na primeira mensagem que Ele pregou. Ele foi lá e bateu nisso. Logo que Ele começou o seu ministério, Ele bateu nisso, né? Ele mandou a gente olhar os lírios, olhar os pássaros, né? Mas isso, essa crise tem batido nisso aí, está solapando, né? Também. E aí estão surgindo, devido às igrejas estarem fechadas, está surgindo assim, as pessoas estão com necessidade de ouvir. E a gente é muito feliz, irmão, porque nós, através dos anos, nós fomos preparados para assistir vídeos,
Começou com fita cassete, depois passou para VHS. Veja que era Deus nos preparando já. Programa de rádio. E aí depois veio os CDs, os DVDs, e aí foi embora, né? Então, todos esses anos, coisas que muitas igrejas não estão preparadas, né? Muitas denominações não estão preparadas. E Deus foi cuidando da gente, né? Vai cuidando da gente, mesmo que sem a gente ter um conhecimento assim, mas Ele vai levando a gente, vai cuidando. A gente vê que Deus cuida de tudo. O importante é você descansar nas mãos de Deus. Deus cuida da gente, irmão. E Ele é um ser que Ele está na eternidade, né? Ele é eterno. A eternidade está sob seu controle. E nós somos criatura do tempo. Ao ouvir as palestras, os encontros, as pregações, tudo assim, a gente, como sempre, na linha do Espírito, né? Mas nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar por todos, né? E aí o irmão Josué vai cantar um hino, né? Depois da oração. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos ao Pai por este momento, por essa manhã que o Senhor tem nos concedido, pelas tuas bênçãos, Senhor, que tu tens derramado nas nossas vidas. Queremos pedir a ti, Pai, a direção do teu Espírito Santo. Te agradecer que neste momento teus filhos estão reunidos também ali em Goiânia e em todos os lugares no Brasil e estão conectados no encerramento do encontro. Pedimos ao Senhor a tua bênção para nossa pequena guarnição, Senhor, nosso pequenininho companheirismo. Ó Deus, que o Senhor levantou aqui famílias para crerem em tua mensagem. Eu sei que o Senhor não levantou essas famílias por causa da minha pessoa, mas o Senhor levantou esse dom por causa delas, para alimentá-las, para ajudá-las, enquanto muitas pessoas estão morrendo de fome espiritual, por não ter alimento. Nós estamos, Senhor, armazenados, nós estamos abarrotados. O celeiro está cheio. E nós te agradecemos desde quando, eu penso que quando o Senhor disse para o irmão Brana, para ele armazenar o alimento, o Senhor já estava nos vendo aqui. Que seria de nós se não tivéssemos esse alimento? Como nós estaríamos? Mas o Senhor, pensando em nós, deu a ordem a teu profeta para que ele armazenasse o alimento. E como esse alimento tem nos servido, Senhor? Tem nos alimentado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Todas as vitaminas que nós temos necessidade,
na nossa alma, Deus providenciou através desses alimentos e nos deu uma mensagem, nos concedeu uma mensagem, e nós te louvamos por isso. Continue conosco, os nossos irmãos, a tua igreja, em todos os lugares onde tiver os teus eleitos, teus filhos, o Senhor sabe muito bem onde eles estão. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe neste momento e unge, ó Pai, essa voz para que possa corações serem abençoados. Pois te pedimos esses benefícios no nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo de número 3, é só uma frase que eu quero desse capítulo. O capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Apocalipse 3, versículo 11. Que diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podemos assentar? Muito obrigado. Vamos ouvir o hino. Se você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada no abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Chame Jesus, se a ferida voltar a sangrar. Chame Jesus, se a lágrima teima a rolar. Chame Jesus, se seus olhos perderam o alvo. Chame Jesus, Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei,
Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore e se apresse a clamar, Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Na mensagem A Era de Filadélfia, parágrafo de número 117. Filadélfia 117. O irmão Branham faz menção dessa frase: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é em meio de um tempo de grande agitação que Jesus vem. Eu estava comentando, penso que foi na reunião de oração, com o irmão Jaime, que antigamente muita gente pensava que era no tempo, digamos, de uma Copa do Mundo. Que aí vários países com seus representantes, os continentes com seus representantes, e ali as pessoas nos campos de futebol, essas coisas todas, e a mídia passando aquilo para o mundo inteiro, mas apareceu algo maior apareceu algo incrível, apareceu algo maior que esvaziou os estádios. Hoje, essa crise esvaziou os estádios, esvaziou a BR, esvaziou as praias, os igarapés. Eu que tenho andado aí na estrada à noite, a gente roda como praticamente só. E a BR, assim, parece aqueles filmes de terror. Não tem nada, só. Às vezes aparece um carro aqui, outro acolá. Então, a gente fica pensando, né? Como um feriado prolongado desse aqui, que provavelmente desde quinta-feira já ia estar congestionado, né? Sexta, o povo todo saindo. E hoje, amanhã, também o povo voltando. E você vê um deserto. Um deserto. E a gente, como mortal, se surpreende de ver essas coisas. Mas será que vai acontecer algo maior do que isso aí? Penso que sim, né? Penso que sim. Mas é muito importante a gente observar isso aqui. E é em meio de um tempo de grande agitação que Jesus vem. E com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó da terra e se elevarão com os que estiverem vivos, esperando a sua vinda. E então serão dadas coroas a eles.
Por quê? Porque eles são filhos de Deus. Eles são reis com Ele. Eles estão reinando com Ele. É isto que significa a coroa, reinando e governando com o grande rei, Ele mesmo. Esta é a promessa a todos que sofrem com Ele aqui na terra. Então, a gente deve dar graças a Deus por sofrer com Ele aqui na terra. Por sofrer com Ele aqui na terra. Muito embora nós ouvimos nessa semana uma mensagem muito boa, que o pregador dizia que Deus quer que a gente seja feliz. E todos os problemas que nós temos, que nós passamos, não é culpa de Deus. Somos nós. Somos nós que, com a nossa desobediência, então a gente colhe o que planta. Agora, graças a Deus que a gente é repreendido para que a gente não seja condenado com o mundo, né? Então, nós colhemos o que plantamos. Por outro lado, ser um cristão aqui na terra é sinônimo de vitupério, é sinônimo de problemas, doenças e aflições. Doenças e aflições. Mas Ele tem nos dado essa promessa. Esta é a promessa a todos que sofrem com Ele aqui na terra. Todos aqueles que resistem pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensará. Aqueles que renunciam a tudo por causa dele e entregaram tudo a ele, sentarão em seu trono e compartilharão de seu reino glorioso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Então, nós estamos esperando a sua vinda. E como numa viagem, você tem que se organizar, tem que se preparar. E a nossa mala, eu quando viajo, eu levo uma mala grande e uma mala de mão. E então, tudo que eu preciso, que eu vou precisar, no tempo que ficar fora, tudo vai ali dentro daquelas malas. E para a gente sair da terra, deixar esse mundo aqui, você sabe, você não vai levar nada do que você tem aqui, né? Materialmente você não vai levar nada. E às vezes nós ouvimos nesta semana também outro destaque, né? Às vezes nós nos esquecemos que Deus não ama a nossa casa, Deus não ama nosso carro, Deus não ama o nosso relógio, nossos móveis. Deus não ama isso. Muito embora Ele nos dá, né? Mas Deus não ama isso aí. O que Deus amou foi você. Deus ama a tua alma. Aí Ele deu o seu próprio filho. Mas por amor a você, não foi por amor a seu carro. Não foi por amor a seu emprego. Não foi por amor a sua aposentadoria.
Não foi por amor à moto, essas coisas. Foi por amor a você. Ele ama você. E ele vai levar só você. Só, ele vai só te levar. Tudo vai ficar aqui. Mas não te preocupa, que o que ele tem reservado para você é muito superior. Você nem vai ter saudade. Você nem vai sentir necessidade de nada do que você tem aqui. Então a gente não deve esquecer disso. Deus ama a nossa alma. Deus te ama, Deus me ama. Ele deu o seu Filho unigênito porque Ele me ama, né? Ele me ama. E é bom, irmãos, a gente saber que a gente é amado. A gente se sente bem. Às vezes a gente pode ver pessoas assim que são traumatizadas. Elas trazem traumas por falta de amor. Elas têm uma profunda necessidade. O homem, né? Ele sente isso, ele tem essa necessidade de ser amado. De ser amado. De alguém saber que alguém te ama. Uma vez eu ouvi uma confissão de uma ovelha, de uma alma, que disse para mim que ela já tinha pensado muitas vezes em se matar. Se jogar debaixo de carro, na frente de carro, e fazer alguma coisa para acabar no tempo de depressão. Mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse: o senhor sabe por que eu nunca fiz isso? Eu disse: não. Por quê? Ela disse: porque todas as vezes eu me lembro que alguém me ama. E se eu fizer isso, eu vou fazer elas sofrerem. Eu vou fazer elas chorarem. Vou fazer elas ficarem tristes. Eu não quero isso. Então, é uma coisa importante isso, né? Uma vez eu estive num aniversário, fui convidado e o aniversariante, fizeram lá aquele bolinho lá, surpresa lá para ele. E ele fez assim, quando foi dada a oportunidade, ele começou a falar da infância, que não teve amor de pai, não teve amor de mãe, e foi falando aquilo de uma maneira comovente. E eu fiquei pensando, eu nunca pensei que essa pessoa guardava esses sentimentos, essas coisas, dentro dele, já sendo uma pessoa já de idade, né? Mesmo sendo de idade, mas ele não esqueceu o trauma da infância, né? Foi criado com madrasta, teve que ser babá dos irmãos e cuidar ali, e não teve carinho de mãe, não teve carinho de mãe, e nem tampouco de pai. Então o pai trabalhava, e hoje já a pessoa já velha, mas não esquece isso. E por isso que de 0 a 6 anos, dizem os entendidos, é onde é formado, está a formação do caráter da pessoa, né? De 0 a 6 anos. Mas a pessoa já... Então, é bom a gente saber, e é bom, irmão, quando você tiver
no teu período de crise, não te esqueça disso. Não te esqueça disso. Deus te ama. Deus não ama o que você tem, muito embora Ele te deu. Tudo que você tem, Ele te deu. Né? Ele te deu, mas Ele ama a tua alma. E o amor que Ele tem é um amor despretensioso. Não é um amor interesseiro. É um amor despretensioso. É bom a gente se lembrar, inclusive, todos os dias nós devemos nos lembrar disso. Quando a gente dobrar o joelho e começar a falar com Deus, a gente sempre se lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que Ele também nos dá fé para crer. Ele nos dá a fé para crer. Então Ele nos dá tudo. Mas é importante a gente saber, muito importante, no tempo da dificuldade a gente saber disso. Deus me ama. Deus me ama. E a mala que nós temos é o nosso coração. É lá que está a nossa alma. É lá que estão os nossos ouvidos espirituais. É lá que tem uma sala de controle. É lá que está o trono. E se tem uma coisa que tem que estar preparado, é o nosso coração. É por isso aí é uma coisa que a gente deveria sair daqui pensando nisso. É por isso que o diabo, ele luta de todas as formas para sujar teu coração. Para colocar, como diz as Escrituras, uma raiz de amargura. Para deixar o teu coração sujo. Para deixar teu coração com problemas. Muito bem. Então, em meio de um tempo de grande agitação, é que Jesus vem. Grande agitação. Cisternas rotas, parágrafo de número 156. Então, guarda o que tens. Agora, não espere que eu vá guardar. É você que tem que guardar. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que você seja impedido de reinar com Ele. Para que você deixe de ser rainha. A noiva de Cristo é a rainha, é a esposa do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Hoje ela é noiva, ela é casada potencialmente pela palavra. Mas daqui com uns dias virá as bodas do Cordeiro. E então ela será a rainha, tomará sua posição de rainha. Então, não é tempo, irmão. Não é tempo. Não é tempo de contender. É tempo de pedir perdão. De ajeitar o coração, limpar o coração. Ficar leve. Tirar esses pesos, né? Aí vem pessoas que carregam peso no coração. E vai guardando coisa interessante. E aí o Mombrana fala de um peso que ele tinha no coração, que ele carregava durante 5 anos. Um peso no coração. Então a gente leva peso.
A gente fica com o coração pesado. É interessante que quando o nosso coração está pesado, a gente muitas vezes não consegue nem ouvir o nome da pessoa, de certas pessoas, que a gente não gosta. A gente não gosta que o nome de certas pessoas sejam citadas, a gente não gosta que elas sejam elogiadas, não quer nem ouvir. Eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir esse nome. Às vezes a gente disfarça, né? Dá aquela disfarçada, mas a gente fica incomodado. Fulano fala aquele nome, a gente fica incomodado. Mas, irmãos, é hora de arrebatamento. É tempo de alarido, é tempo de uma palavra de ordem. E a tua mala é o teu coração. Tudo que você vai precisar para o outro lado tem que estar no teu coração. Tem que ter amor lá no teu coração. Tem que ter todas essas coisas. Tem que estar, porque a gente começa a ir para o céu desse lado. É estranho dizer isso, né? Mas é o que Mombrano ensina. Você começa a ir para o céu aqui. Você começa a ir para o céu aqui. E as pessoas também começam a ir para o inferno aqui. Elas começam a ir para o inferno. Mas o eleito começa a ir para o céu aqui. E para isso, temos que ter essa mala pronta, limpa, adornada, preparada. Eu sei, irmãos, que é fácil falar isso, certo? É fácil falar, mas eu sei que isso é difícil. Eu citei um provérbio em Castanhal, agora na última pregação, provérbio 18, versículo 19, né? Que diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que o coração de um irmão ferido. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada. E não é... Você pensa desse muro lá, não pensa que é esse murinho aqui, nossa, aqui de tijolinho de 7 centímetros. Aí mete um reboco, um chapisco, um reboco e tal, fica 10, 12, 13 centímetros. Não, eram muros, os muros tinha até casa, se edificava casa em cima de muro. Para você entender, ter uma noção da largura que eram esses muros da cidade fortificada. Então, tinha até corridas. Certas cidades eram tão grandes, tão bem fortificadas, que tinha até corrida de cavalo, de carros, né? Carroça, cavalo, lá em cima, de tão largo. Mas o Salomão disse, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração do irmão ferido. E nós entendemos só que o seguinte, isso é verdade. E a gente não come somente as coisas que a gente gosta. Ultimamente eu tenho comido coisa que eu não gosto, mas eu preciso comer, por causa do meu físico, do meu corpo. O meu corpo está envelhecendo e está pedindo coisa. E eu tenho que buscar isso em alimento. Mas gostar mesmo, e eu deixei de comer muitas coisas que eu gosto, porque fazem mal. Não é bom ouvir muito. Não é bom ouvir muito. Nós devemos selecionar as vozes que devem chegar aqui. Não é bom ouvir muito.
Tem coisas que você ouve que suja. Teu coração fica sujo. Não é bom ouvir. 156, cisterna rota. Enquanto cantamos isso novamente, vamos estreitar a mão um do outro. Ele estava terminando o culto, né? Disse, enquanto cantamos isso novamente, vamos estreitar as mãos um do outro. Às vezes, tem irmãos que vêm para a igreja e evitam outros irmãos. Evitam até passar perto, quanto mais apertar a mão, quanto mais abraçar. Mas não é hora de contender. Vamos nos preparar. No nome de Jesus Cristo, vamos nos preparar. Vamos preparar nosso coração para nos encontrarmos com Ele. Aí o irmão Brana pergunta assim, você ama um ao outro? Jesus disse, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, amar quem faz bem para a gente, quem ama a gente, quem cuida da gente, quem dá presente para a gente, isso não precisa de ser cristão, não precisa de cristianismo para isso. Agora, amar quem te maltrata, amar quem te trai, tem coisa mais doída do que traição. Quando a gente descobre que a gente foi traído. Traído por amigos, traído por irmãos, traído por marido, por esposa, por filhos. E aí é uma coisa estranha, é um sentimento ruim, mas quando Jesus, é bom que tudo que Jesus, tudo irmão, tudo que você pensar, o que você pensar que Deus manda você fazer, Ele fez. Ele nunca nos manda fazer alguma coisa que Ele não tenha sido nosso exemplo. Nunca você não encontra. Ele é um exemplo. Ele disse lá em São João 13, ele disse lá que Ele é o nosso mestre, quando a gente diz que Ele é nosso mestre, está certo, mas Ele diz lá assim, como eu vos fiz, façais vós também. Ele é o nosso exemplo em tudo, em tudo. E quando Ele estava no Calvário, lá Ele provou isso, mais do que nunca. Porque quando Ele estava no Calvário, eu não sei se você já furou, já se furou de espinho. É muito ruim. Eu já furei meu dedo com agulha, não é tão ruim assim. Eu já fui picado por escorpião, uma dorzinha rápida. Mas furar de espinho. Às vezes quando eu ia apanhar uma laranja, aqueles espinhos bem grandão, e a gente ia com todo cuidado, aí dava aquela. Jesus com uma coroa de espinhos, ferido,
humilhado. Não tem tantas coisas que ofendem a gente, né? Mas o deboche, a pessoa debochada que fica fazendo deboche na nossa cara, assim. Aquelas humilhações, né? Fica nos humilhando. Coisas estranhas, esse sentimento. Agora acabamos de ouvir, né? Todos esses 10 sentidos, tanto os 5 do corpo como do espírito, tudo operam aqui na terra. E é estranho a gente ouvir certas coisas, e aquilo nos ofende tão profundamente. E Jesus lá no Calvário sendo humilhado, e sendo humilhado por pessoas baixas. Sabe que ele podia destruí-las a qualquer momento ali, pessoas baixas, pessoas rasteiras. Mas ele olhou para elas assim e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E isso foi o Espírito Santo em Jesus. E o Espírito Santo em Estevão falou a mesma coisa. Se o Espírito Santo em Jesus falou isso, o Espírito Santo em Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou isso, o que o Espírito Santo deve falar em nós? Deve dizer a mesma coisa, se é o Espírito Santo. Ele não sabe. Ele não sabe quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Mas ele não sabe que eu sou filho de Deus. Que eu sou uma filha de Deus. Ela só faz isso comigo porque ela não sabe. Ela só disse isso para mim porque ela não sabe que eu sou uma filha de Deus. Ele não sabe. Mas ele termina a mensagem, vai terminando a mensagem a cisterna rota, agradecido pela mensagem que Deus deu, e aí ele começa a adorar, cantando o hino, e ele faz a pergunta para a igreja: você ama um ao outro? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele faz, ele diz: há alguém aqui que tem qualquer coisa contra o outro? Existe alguém aqui? Você tem alguma coisa contra outra pessoa? Se houver, vá e corrija isto, por favor. Ele pede, por favor, corrija. Porque isso vai impedir você de ser arrebatado. Isso vai impedir você de ser arrebatada. Se o teu coração tiver alguma coisa, tiver pesado, tiver problema com alguém, olha, você pode ter problemas com alguém aqui. Isso não vai impedir você de ser arrebatado. Mas você não pode ter problema aqui. Aqui você pode, no teu intelecto. Mas como? Não, porque tem coisas que as pessoas fazem, quando está aqui no intelecto, você nem se lembra mais. Quando está aqui no teu intelecto, quantas vezes você não já foi ofendido e você não guarda nada? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas quantas vezes alguém te fez algo e você não... Aquilo foi só na hora, foi só no momento. Mas aquilo passou.
Aquilo passou. Estava dizendo agora há pouco para o irmão, falando isso, quer dizer, tem pessoas que querem vir aqui, que já frequentaram aqui, querem vir aqui. Mas na mente dele, eles acham que eu tenho problema com eles, porque eles foram embora. E graças a Deus, irmão, tem coisas aqui na mente, aqui no intelecto. Aquilo foi numa fase, aquilo foi num tempo, mas não está aqui. Por isso a gente não guarda, porque não está aqui. Agora, quando está aqui, irmão, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um coração do irmão ferido. Salomão sabia o que estava dizendo. Na verdade, o Espírito Santo em Salomão sabia o que estava dizendo. Isso é tão profundo, mas tão profundo, e o diabo tem tanto conhecimento disso aí, que ele luta para que isso desça. Ele quer que essas coisas, essas ofensas, esses problemas, desça para o teu coração, porque no dia que descer para o teu coração, às vezes você está aqui, né? Está no intelecto. Ele manda alguém só para estar lembrando. Um amigo, né? Uma amiga, entre aspas. Vai te visitar, conversa com você, aí vai puxar o assunto lá. Você nem lembrava mais. Mas é como a cinza em cima de uma brasa. Vai lá e... que é para poder aquilo subir, né? Quando você nem... Então, ele sabe que se ele conseguir pôr uma raiz de amargura, pronto, é o suficiente para Deus não te ouvir. Para quando você orar, Deus não te ouvir. Então, volto a dizer, tem coisas que ficam aqui, tudo bem, no intelecto, mas você tem que lutar para isso não descer para cá. Se descer 10 centímetros do teu coração, aquilo vai impedir você até de ser arrebatado. Aquilo impede até que de Deus ouvir a tua oração. Quando o coração tem problema, está em problema, está sujo. Então, há alguém aqui que tem qualquer coisa contra o outro? Se houver, vá e corrija isto, por favor, que não saiamos daqui assim. Vê? Se você tem alguma coisa contra alguém, vá e acerte isto neste momento. Neste momento é a sua oportunidade para ir dizer: irmão, irmã, eu disse algo a seu respeito. Eu disse algo a seu respeito. Eu ouvi algo, porque às vezes fala, né? Mas tem pessoas que ouvem. Eu ouvi algo a teu respeito. E olha, não é à toa que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E não é à toa também que nós sabemos há muitos anos que quem administra uma conversa é quem ouve, não é quem fala. Você só ouve se você quiser. Você só ouve
porque deve tomar cuidado que isso pode manchar teu coração. E você deve lutar para ter seu coração limpo. E para ter o coração limpo, irmão, só o Espírito Santo. Só, não tem. Às vezes a gente tenta esquecer, né? Mas volta a dizer, chega alguém e toca. Lá, pronto. Lá ressuscita velhos sentimentos. Ressuscita velhos sentimentos. É importante isso aqui. Neste momento é a sua oportunidade para ir e dizer: irmão, irmã, eu disse algo a seu respeito. Eu pensei algo. Que coisa é isso, né? Eu pensei mal de ti. Não fala, não ouve, mas às vezes você pensa. E como é um pensamento, você nem acha que isso mancha. Mas Deus que mora no teu coração, o Espírito Santo que mora no teu coração, sabe dessas coisas. Sabe sim, pode ficar certo. E talvez a gente nem se incomode, mas ele se incomoda. Então o melhor é dizer isso. O irmão Brana fala daquela experiência que ele teve numa hora de crise, né? Numa hora terrível que ele estava passando. E quando o advogado ligou para ele e a esposa dele disse que era o advogado. Então ele saiu e disse para ela dizer para o advogado que ele não estava em casa. Logo depois que ele fez isso, então ele entrou em casa, aí ela olhou para ele e disse: Bill, você acha que você fez o correto? E logo depois, um casal com uma criança doente. Irmão Brana, eu vim aqui trazer nosso filho, ele está muito doente, e trouxemos nosso neném para o Senhor orar por ele. Aí ele pegou a criança, quando ele pegou na criança para orar, o Espírito Santo condenou. Aí ele devolveu a criança para os pais e disse: eu não tenho condições de orar, eu fiz algo e o Espírito Santo acabou de me chamar de hipócrita. Eu não posso orar pelo seu neném, mas fique aqui em casa que eu vou acertar isso. Ele podia ligar. Não, ele foi pessoalmente lá no escritório dizer para o advogado: o senhor ligou lá para casa para conversar comigo? Pois é, eu tinha um assunto para tratar com o senhor. Ele disse: pois é, eu estava em casa, mas é que eu estou passando tanto problema, isso tem me machucado tanto, e eu pedi para minha esposa mentir. Eu pedi para ela dizer que eu não estava. Eu saí, fui para fora e aquele homem disse: e eu queria lhe pedir perdão. E aquele homem disse para ele: se eu cria o advogado que estava acusando, o de acusação, disse: se eu já cria no Senhor, agora é que eu creio no Senhor. Está difícil, né? Ser arrebatado, né? Está difícil para nós ser arrebatado, né? Que às vezes a gente olha no celular e não atende. Você olha, está lá o nome. Eu não quero conversar com ele. Não atende. E isso não dói teu coração. Isso não te, sei lá, indesejável, né? Eu não quero falar com essa pessoa.
Isso não dói o nosso coração. Isso é uma coisinha simples, corriqueira mesmo. Isso, quase todos praticam isso. Quase todos. E aí, mas o irmão Branham não, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu pensei algo, eu não quis fazer aquilo, me perdoe. Esta é a maneira para fazer isto, que possamos ter a fonte bem no nosso meio o tempo todo. Vê? Ele está se referindo a um poço artesiano. Um poço artesiano não congela, todo tempo ele tem água viva. Todo tempo ele tem água, não tem como congelar, não tem como... todo tempo ele está jorrando. Não tem como, quando esse poço está aberto e as águas vivas está borbulhando. Que Deus... Então você vai você vai dos 10 virgens, do 74 até o 85, né? Deixa eu ler só um parágrafo aqui, o 74, as 10 virgens. 74. Não aquele peso, aquele constante peso pelo perdido, amando as almas, né? Aquela doçura. Nunca deixe nada crescer e colocar amargura em sua alma. Nunca deixe. Você não pode impedir que os passarinhos voem, mas você pode impedir que eles façam ninho, sim. Você não pode impedir que os pensamentos venham, essas coisas, mas você pode impedir que esses passarinhos façam ninho na sua cabeça. Não deixe nada crescer, não deixe, não permita. Não permita. Tenha a mente de Cristo. Tenha o coração limpo, preparado. Não importa quão mal alguém te trate, ou qualquer coisa, nunca permita isto. Nunca permita isto. Não importe o que alguém tenha te tratado mal. E outra coisa, não fique, ele não quer, ela não quer me perdoar, não caia nisso. Vá e limpe seu coração. O coração dele ou dela é problema deles. Salvação, irmão, é individual. É indivíduo. Deus trata com indivíduo. Conosco é com indivíduo, é contigo. Não seja culpado de deixar aquela coisa ancorar em sua alma. Olha aí. Não seja culpado de deixar aquela amargura ancorar na sua alma. Isto entristecerá e afastará o Espírito Santo de você. Com certeza o fará. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Irmãos, não é hora de contender. Não é hora de contender. É hora de nos prepararmos, porque Jesus Cristo está voltando. Você crê nisso? Você está esperando a sua vinda? Espere sua vinda. Espere com paciência a sua vinda. Acerte o que tem que acertar. E Deus te abençoará. Teu coração, você vai ver. Tua oração melhora, o teu humor vai melhorar, a tua vida espiritual vai melhorar, tudo vai melhorar. Deixe que o Espírito Santo te envolva nisso aí. Te envolva.
Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã que o Senhor nos concedeu. A gente lamenta, mas é uma fase que a igreja está passando. Não só o mundo, mas a igreja. Porque aqui nós temos o nosso mundo. Nós temos nossa casa. A nossa casa é o nosso mundo. Nós temos o nosso trabalho secular. É o nosso mundo. Nós temos contas para pagar. Esse é o nosso mundo. Nós temos filhos para cuidar. Nós temos família para sustentar. Esse é o nosso mundo. E nós estamos aqui vivendo no nosso mundo. Nós não queremos viver naquele mundo perdido. Naquele mundo perdido. Naquele mundo sodomita. Naquele mundo que é guiado, dirigido por Satanás. O diabo é que controla todo esse sistema político deste mundo. O diabo controla tudo. Ele disse para Jesus isso. Ele ofereceu para o Senhor Jesus isso. E Jesus Cristo não aceitou. Não aceitou essa proposta de Satanás. Dele de poder. Ele ofereceu poder para Jesus Cristo. Ele ofereceu os reinos. Ele ofereceu até o Brasil antes dele ser descoberto. Ele ofereceu para Jesus. Ele ofereceu o Brasil antes de ser descoberto. Lá no deserto. Ele ofereceu a Inglaterra. Ele ofereceu os Estados Unidos antes de ser descoberto. Antes que nações se formassem, Ele ofereceu isso para ele. Eu te dou, esses reinos estão sob meu domínio, sob meu controle. Eu te dou. Basta que você dobre seu joelho e me adore. É só isso. Então nós pedimos a Ti a Tua bênção. Limpa meu coração, meu Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Limpe nossos corações, Senhor. E não há um alvejante mais poderoso para limpar o coração do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Limpe nosso coração pelo Teu sangue e faça-nos mais branco do que a neve, mais puro, porque mais perto queremos estar de Ti. Ó Deus, dê-nos uma manhã abençoada. Abençoe todo o Teu povo, Senhor, Teus filhos e filhas, que não puderam vir por circunstância, mas estão em espírito, juntinho conosco, porque eles pertencem ao mesmo corpo. Só há um corpo. A noiva de Cristo só é um corpo. E tem uma só cabeça, que é Cristo. Leva-nos em paz, dê-nos uma refeição abençoada, pois nós te pedimos isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus te abençoe. Tenha um bom dia com Jesus no coração. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo
e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar, ser mais temente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. De cristão.